Saudações, pessoal, mais uma matéria do Garagem Peso Pesado no ar. E hoje eu vim até o interior de São Paulo falar de dois caminhões simplesmente sensacionais. O primeiro deles é o Detroit, o primeiro deles é o GMC 930, que traz um dos motores mais clássicos, um dos sons mais clássicos da história dos pesados, que é o Detroit Diesel. A gente vai conhecer esse caminhão em detalhes a partir de agora. Muito bem, pessoal, olha só que maravilha, GMC 930 1955, cara, esse caminhão é sensacional, faz algum tempo que a gente tá para gravar a matéria e hoje eu vim até Limeira. Thiago, seja bem-vindo ao nosso quadro aí, Garagem Peso Pesado. Para mim é uma satisfação vir até Limeira, porque como eu sou Rio Clarense, então tá perto, né, tem uma certa lembrança de infância também. Bom, Thiago, começando aqui, esse caminhão, já tinha falado com seu pai, é uma paixão, né, de vocês dois. Sim, sim. É o seu trabalho também, né, o meio dos pesados. Sim. E a restauração desse caminhão durou 13 anos, né? Isso é uma das coisas mais incríveis. O nosso amigo Lucas, saindo Pingando Óleo, fez uma matéria bacana com ele, assistam também, contando essa história, falando desses detalhes. Exato. Bom, esse caminhão você estava me falando, o GMC 930, que tem aproximadamente 50 aqui no Brasil, apenas 50. Isso, na década de 50 é um caminhão americano, né? Vieram vários caminhões para o Brasil e desse modelo 930 vieram mais ou menos uns 50 veículos para o Brasil. Hoje deve ter por aí uns 20 e poucos veículos, alguns restaurados, outros para restaurar, e o resto a gente não sabe o que aconteceu. Bateu, pegou fogo, tombou, porque na época as estradas elas não eram boas iguais sem dúvida. São hoje. Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente sabe que as estradas, de maneira geral, são um pouco melhores, né? Sim, sim. Mas na época também os freios também não eram igual aos freios dos caminhões mais modernos, sistema de direção, manutenção. Então acabou que vários caminhões sumiram, né? A gente não tem notícia de onde foi parar. Esse caminhão, meu pai conseguiu comprar ele em 96, foram 13 anos de restauração. Nossa, incrível. Não, essa questão da restauração é fantástica, porque eu até imagino alguns detalhes, eu até vou te perguntar, o que é mais difícil? A gente já vai falar da restauração completa, né? Mas Sim. O que é mais difícil de restaurar num caminhão raro como esse também? Eu consigo falar assim, por exemplo, acessórios, os acessórios, porque a restauração de um caminhão, ela é pesada, né? É tudo pesado, é chassi pesado para você mexer com ele, transportar. O chassi desse caminhão, da cabine para trás, ele era muito ruim, então teve que mandar dobrar a chapa do padrão da original, comprimento da original, soldar, colocar de costas com a longarina original para pegar a furação, para posicionar a suspensão toda no mesmo local. Jumelo de suspensão traseira teve que mandar fazer modelo, Nossa. fundir, usinar. Então assim, você tem que ir levantando ele, né? Sim. E pegando todos os detalhes. Algumas coisas o caminhão tinha, outras coisas não tinha, aí você tem que sair garimpando. Teve uma vez que nós fomos lá para o sul, atrás de peças, num desmanche que tinha lá em Caxias, era um desmanche antigo, né? E a gente estava procurando uma peça do eixo dianteiro do caminhão e a pessoa não sabia onde estava. Saímos andar no ferro velho lá, que era gigante o ferro velho, o eixo estava enterrado. A ponta, incrível, tropeçamos incrível. na ponta do eixo, começamos a cavar, o eixo estava enterrado, porque fazia tantos anos que estava lá que acabou encobrindo. Encobrindo o eixo. Então, assim, essa lanterninha é uma lanterna difícil de conseguir. Esse fecho de capô é um fecho diferente, ele é difícil de conseguir. A grade em bom estado é difícil de conseguir, porque na época o pessoal encostava, dava uma batidinha. Então, assim, para você cromar ela e ela ter uma boa qualidade, ela é difícil.
Os para-choques nós mandamos dobrar tudo em inox, né? Por estética, né? Ele Não, fica o trabalho ficou parecido, mas é estético. sensacional, né? E em Esteticamente falando. Em 2019, nós fomos num encontro de caminhão antigo lá nos Estados Unidos e havia um caminhão desse modelo lá que ele estava com o emblema 930. Ele estava com outro número. Aí eu fui conversar com o proprietário e eu falei, mas por que não está com 930, estava com 760. O 760 é um caminhão com a mesma lata, só que ele é um pouco menor, ele é mais baixo, o capô, a grade tem uma costela a menos. Porque ele falou que ele não tinha. Ah, mesmo lá ele Lá não tinha. é difícil peça para esse caminhão. Impressionante. Ele não tinha o original. Aí meu pai comentou, eu tenho lá no Brasil. O homem ficou louco, mas o emblema que nós temos no 930 é para um outro caminhão que meu pai tem desmontado aí. Fantástico. E falando um pouquinho dessas rodas também, você estava explicando que é o desenho, Isso. né, GM? Ele tem esse detalhe, essa estrela, né, que é uma característica dos GMCs. E o pessoal gosta de manter os eixos originais devido a essa estrela, que é diferente um pouco. Você pega os Scanias, os Volvos, os Mercedes que tinham um raiado, ele não tinha esse detalhe. A suspensão dele tem esse braço grande, né? É uma suspensão dura, porque ele é jumelo dos dois lados, ele não é fixo com jumela de um lado, então é um caminhão assim, um passeio desse caminhão é um passeio raiz. Sim. Eu estava falando para você. A gente vai ver daqui a pouco, aliás. É um passeio raiz, porque ele copia toda a imperfeição do solo, né? Você sente no acelerador, ele fica oscilando o acelerador e é duro, mas é gostoso. O ronco dele... O ronco é fenomenal. Você não consegue conversar dentro da cabine. Fantástico. Mas é gostoso. Onde passa, chama muita atenção. E até uma coisa curiosa que eu estava mostrando no Instagram, aqui essa roda traseira, aqui a gente tem, o que é essa medida que aparece aqui? Esse aqui é um ubiodômetro. Normalmente o pessoal coloca isso em carreta para ver quanto que a carreta já rodou. Ah, que legal. Então assim, aí eu comprei isso aí nos Estados Unidos, nós colocamos no caminhão, então desde que ele ficou pronto, nós já rodamos praticamente 15 mil milhas com ele. Ah, incrível. Mais um acessório, bacana, uma coisa diferente. Não lembro de ter visto, achei interessante. É uma outra medida, além do odômetro do carro, tem esse que é tipo um rodômetro. Exatamente. É mais ou menos isso. Para ver quanto que nós já rodamos com ele, né? Bom, uma outra questão também, você tinha comentado sobre daí isso é bacana também, a questão do uso. Às vezes eu comento nas matérias de carro, né? E às vezes você tem um carro antigo e quer usar ele, a usabilidade, você muda alguma coisa. E foi o que você acabou fazendo aqui do câmbio, né? Comenta aí. Exatamente. Então assim, eu sempre, quando alguém, amigo, vem perguntar sobre, vamos manter o 100% original. Primeira coisa, direção e freio tem que ser moderno. Sim. Por quê? É segurança. Então assim, saio dar uma volta. Eu chego lá em Campinas e estouro uma mangueira de freio. Onde eu parar numa oficina, eu vou conseguir arrumar o caminhão. Sem dúvida. Se eu tenho o sistema antigo, eu não vou achar peça, você vai ficar na mão, você vai ter que trazer o veículo no guincho. Então, a gente costuma, praticamente eu acho que todo mundo que faz, claro, não todo mundo, quem usa, quem restaura para usar, normalmente moderniza sistema de freio e direção. E esse caminhão, ele estava com o câmbio original. Quando nós aprontamos ele em 2009, ele estava com o câmbio original e nós trocamos o câmbio dele, ficou pronto agora em julho, pusemos um câmbio mais moderno porque ele estava com a tampa do câmbio ruim, não estava ruim de engatar, ele enroscava e tal, daí nós arrumamos um outro câmbio original, colocamos no lugar, mas ele ficou muito longo. Então estava muito ruim para andar, o caminhão não tinha força. Para um carro é ruim, imagina para um caminhão. Né? Ele estava sem força. Então nós pusemos um câmbio um pouco mais moderno, ficou muito melhor para andar, ele pica mais as marchas, então está com um câmbio de 16 marchas aqui. Antes ele estava... O original do 930 são 2 câmbios, um câmbio de 5 e um câmbio de 3. Ele dá 15 marchas, porque na época era o que tinha de recurso e ele era bem curto, né? Então, de relação de eixo traseiro.
Então não tinha estrada igual tem hoje. E como é um veículo de passeio, tem que ser um veículo para curtir gostoso, mais dentro da ideia, né? Exatamente, né? Pra você andar na estrada tranquilo, né? Isso. Mas vamos falar do motor antes, porque é quase que a estrela do caminhão, assim, né? Esse caminhão, esse motor é um mito, né, dos motores a diesel, né? Isso aqui é um Detroit diesel. Esse motor é o motor série 71, é um 6 cilindros. Ele é 2 tempos, ele não é 2 tempos igual moto, onde você tem que colocar o lubrificante no combustível, ele tem cárter. Como que funciona esses 2 tempos? O cilindro dele ele é janelado, ele usa blower, é o mesmo blower que o pessoal tira desses motores para colocar nos V8s, né? E daí a hora que o cilindro abaixa, o blower ele lava o cilindro, né? São 4 válvulas por cilindro, as válvulas são todas de escape, não tem válvula de admissão, porque a admissão é por essa janela na lateral. Depois eu tenho uma camisa fora, eu te mostro, você pode tirar uma foto e colocar junto para o pessoal ver. Então o blower ele faz a lavagem do cilindro para não carbonizar o cilindro. Então ele dá um pouco de força e a função dele é para fazer essa lavagem, né? E esse motor foi restaurado também? Ou Sim. Passou também pelo processo todo? Sim, ele foi aberto, foi conferido inteiro, trocado anéis, feito cabeçote. Foi feito o que precisou ser feito, né? 930 e 900 tinham vários níveis de potência, né? Esse tem quanto, mais ou menos? Então, esse motor ele vai de 180 a 220 cavalos, o aspirado, né? Porque Sim. esse aqui é o 671N, né? É o natural. Esse é o aspirado. É o aspirado. Aí depois tem o com turbo, né? Ele tem o blower, todos eles têm blower, aí tem o turbo caracol, aí depois tem uns que tem alguns outros recursos. Ele vai até uns 280, mais ou menos, com turbo caracol. Mas fantástico. Esse aqui ele deve estar perto de uns 200, 190, 200. Aí ele tem também a diferença de 180 a 220, porque alguns tinham uma relação de engrenagem diferente, que dá rotação diferente de blower. Os militares costumam ter a potência máxima, tamanho de bico, aí muda consumo, então tem essas características, né? Esse aqui ele está com mais ou menos o padrão original que veio do caminhão, né? Ah, fantástico. E ali do outro lado a gente tem... os 3 filtros de ar. Ah, interessante. Essa questão é bacana, até visualmente falando, né? Como é... E a gente às vezes fala de restauração de carro, é engraçado como a restauração do pesado ela é mais complexa, né, e trabalhosa de certa forma, né? Isso. Por conta de ser tudo pesado, né, como você falou no início. Então assim, ele tem os 3 filtros de ar, o blower está aqui, ó. Então assim, o pessoal tira esse blower, onde está esse braço aqui, o pessoal coloca o carburador em cima. Ah, sim. Então você apoia, você vira ele, apoia em cima do V8 e põe o carburador em cima dele, né? Por isso que muito interessante. Costuma usar esse blower. Aí tem que fazer a ponta dele, né? Eles fazem a polia para poder pegar a rotação. Fazer uma coisa mais elaborada, assim, né? Para o uso, né? Isso. Incrível. Então ele está todo original. Motor. E agora vamos falar da parte interna também. Sim. Bom, esse escape que é fantástico também. O clássico, né? O escape esse pro escape alto, com né? Essa chaminé quase, né? Isso, ela fica oscilando. É muito legal. Bom, aqui internamente, uma coisa que é interessante para a gente notar, eu mostro isso nos carros, né? Mas a ergonomia, né, desses caminhões, ela é bem própria, né? Sim. E se você for pensar, o caminhoneiro da época viajar, né, o nível de conforto, como os Fenemês, né? É o que tinha na época, né? Mas, enfim, você compara com o caminhão atual, né? Engraçado que uma coisa evoluiu bastante, felizmente, né, para os profissionais aí da estrada, necessário, né? Sim. Mas aqui, bom, primeira coisa, uma coisa legal, a visão aqui do capô aberto, né?
Ele abre o capô lateral, né? Tá, Ele fantástico. bascula. O vidro dele, o para-brisa dele, ele é bipartido. Então, dois para-brisas. Ó, no meio aqui ele tem essa borracha. O painel dele ele é todo original, os instrumentos são originais. Eles foram restaurados porque estava muito ruim. Mas sistema de ar, pressão de óleo, amperímetro, rotação, velocímetro, outro amperímetro aqui e combustível. Na verdade, isso aqui é de água, desculpa, falei errado aqui. Isso aqui é de água, isso aqui é amperímetro e combustível. Para manter aí o controle aí de tudo. Exato. Os relógios eles funcionam todos. O combustível só que ele não marca realmente o que está no tanque porque não foi feita uma ferição com a boia lá. Sim. Mas o resto ele funciona tudo, né? Bom, aqui o detalhe do câmbio, né? Você comentou. Isso, esse aqui é um câmbio moderno, um câmbio ZF, 16 marchas. E ficou muito gostoso para andar com o caminhão agora. Ah, fantástico. O volante original, botãozinho de buzina original, mas a buzina, ele não está com buzina elétrica, só com buzina a ar. O sistema de seta americano que o pessoal costuma lá, é um padrão standard deles. Sim, até para mais os moderno, carros mesmo, né? Esse padrão Sim. de buzina é bem interessante. Esse banco Esse aqui, caminhão tem que o que pessoal ouvir. falava que é o banco concha, é o banco original, a estrutura do banco. Bem interessante. Eu ia ter que perguntar, o desenho do banco ele é um desenho diferente, né? Isso, é um banco concha que o pessoal fala. Que a estrutura do banco ela é a estrutura original do caminhão. E daí a espuma já é a espuma mais moderna, né, que nós colocamos uma tapeçaria um pouco diferente nele. Ah, fantástico.